né? Nós vamos aqui contar com a presença de 3 especialistas que atuam diretamente nesses temas. A doutora Marisa Pérez, é um prazer, doutor, estar aqui com a senhora. Doutor Leandro Morales e doutor Carlos Augusto. A organização do painel ela vai se dar em 2 momentos. No primeiro momento, cada convidado terá entre 15 a 20 minutos para a sua exposição inicial. No segundo, faremos perguntas para aprofundar o debate. Nós estivemos conversando antes aqui de estarmos iniciando, e a doutora Marisa e os demais doutores, eles pediram para ter uma flexibilidade na questão da organização, até para que vocês absorvam mais daquilo que eles têm a passar. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Marisa, e a coordenação da ordem, de como eles vão estar passando isso para todos nós, vai ficar a critério deles, até porque ninguém melhor que eles, que são especialistas na área, para saber o que e em que momento é melhor estar abordando determinado tema ou determinado assunto, tá certo? Doutora, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme, é um orgulho estar aqui vendo esse público se preparar cada vez mais. Eu confesso que hoje eu estava bem nervosa para falar com vocês, porque eu nunca falei para a liderança sindical, né? Eu normalmente faço palestras para o mundo empresarial, para colegas, e eu acho que é muito importante essa formação da liderança sindical cada vez mais. E eu fiquei responsável por um tema que talvez muitos de vocês não conheçam. Deixa eu ver se vai mover. Ah, foi. Vamos voltar. Ui, errei. Pronto. Ficar quietinha aqui. Até na hora que foram apresentar o painel, a gente viu que a nossa apresentadora ela teve até dificuldade de falar o nome da minha área, né? Eu sou diretora de compliance da Nissan. Quem aqui sabe o que é compliance? Muito bom, pouquíssima gente. Então, eu resolvi trazer um pouquinho de conceito para vocês, tá? Porque as empresas têm falado muito nisso, provavelmente. Vocês já devem até ter ouvido falar, não, minha área de compliance não deixa a gente fazer isso, ou coisa do gênero. Então, a gente quer trazer um pouco dessa definição. Compliance, ele vem do inglês, que é uma palavra que se chama to comply with. Basicamente, é cumprir com. Mas cumprir com o quê? Cumprir com regras, cumprir com as políticas, cumprir com procedimentos, cumprir com os valores da empresa. E por que começou a área de compliance no mundo? Na década de 70, nos Estados Unidos, eles começaram a entender que, apesar de que se fala que o mercado se autorregula e que os empresariados vão trabalhar para o melhor de tudo, eles começaram a perceber que não. Que os empresariados estavam muito preocupados em ter mais lucro, em conseguir cada vez mais dividendos para eles mesmos e mesmo com a custa de não cumprir com regras, com as leis dos países. Então, começou uma grande discussão mundial sobre a questão de anticorrupção, da luta contra a corrupção. E foi nesse momento que começou a área de compliance, para que as empresas estruturassem áreas internas para garantir que as empresas não fariam corrupção. Porque a gente fala muito de corrupção no mundo, tem o índice da Transparência Internacional, que define quais são os países que a gente acha que tem mais corrupção, e normalmente o Brasil está muito mal qualificado sempre nessa questão, mas quem faz a corrupção nesses países, nos famosos países de desenvolvimento? São os países que já estão desenvolvidos, são os países da Europa, os Estados Unidos, né? São eles que vêm para o nosso país e que, como eles têm mais dinheiro até do que as empresas nacionais, eles conseguiam fazer essa mudança do que eles queriam com dinheiro. Né? Inclusive, não sei se vocês sabem, nos anos 2000, na Europa, especialmente na Alemanha e na França, eles tinham até leis de incentivo fiscal se eles pagassem em dinheiro nos outros países. Então, os Estados Unidos percebeu que a área de competição internacional estava ficando muito complicada para eles, porque eles cobravam as empresas americanas de que elas tinham que ser íntegras, tinham que ser honestas, e as outras empresas não estavam seguindo isso. E começou-se uma discussão mundial. E os países assinaram documentos internacionais onde eles garantiam que eles iam criar as suas próprias leis anticorrupção. Okay? E aí, no Brasil, finalmente, em 2013, a gente teve a famosa Lei da Empresa Limpa. Não sei se vocês se lembram que ela foi criada, onde as empresas brasileiras começaram também a se estruturar.
para poder ter essa certeza de como que vai funcionar essa área de compliance. E a área de compliance, ela nada mais é do que uma área que trabalha com gestão de risco, né? Então, o que a gente pensa? Por exemplo, hoje de manhã, quando eu estava saindo para vir aqui, eu vi a previsão do tempo. E a previsão do tempo dizia que podia chover. Então, o que eu fiz? Eu peguei um guarda-chuva, porque se chovesse, eu não queria me molhar. Não é verdade? Então, a área de compliance, o que ela faz na empresa? Ela cria guarda-chuvas. Então, a empresa, a gente define pilares do programa de compliance. Então, o primeiro pilar do programa de compliance é o que a gente chama de comprometimento da alta direção. E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque assim como a gente fala para as empresas, a gente pode ter área de compliance em qualquer organização. Não é só a empresa que tem, né? Tem compliance no terceiro setor, tem compliance na área educacional. Então, a primeira coisa é, eu como líder da minha organização, eu quero garantir que a minha organização é íntegra, é honesta, ela trabalha com integridade, que a gente tem valores. Então, a gente define isso num código de conduta. O que a gente entende que é importante para a empresa seguir, para a organização seguir à frente. Aí, a gente, como organização, vai mapear o quê? Os riscos que a nossa organização tem. Então, por exemplo, eu trabalho na Nissan, é uma empresa de carro. Vocês conhecem a Nissan? Gostam dos nossos carros? A gente tem fábrica aqui no Brasil, hein? Por favor. Então, não tenho esse poder, meu amigo, nem eu tenho carro próprio. Então, o que a Nissan, uma empresa como de automotiva, vai fazer? Ela tem fábrica. Então, obviamente, um risco que ela tem é relacionado ao meio ambiente, né? Porque se acontece algum problema na fábrica e polui o meio ambiente, eu tenho um risco de não estar cumprindo com leis ambientais. Outro risco que uma empresa como a minha tem, trabalhista, certo? Eu trabalho com gente, a maioria das empresas, das organizações trabalham com gente, então a gente tem riscos trabalhistas. Tem o risco de anticorrupção, porque toda empresa trabalha com o governo, tem interações com pessoas de governo, e aí você vai mapeando esses riscos e vai definir dentro das organizações políticas, processos, controles, para ter certeza de que você está agindo de acordo com aquilo que você definiu. Então, esse é o pilar da política. E aí, quando você cria a política, quando você cria o código de conduta, o que você tem que fazer? Porque a gente trabalha com gente. A gente tem que treinar as pessoas. A gente tem que comunicar para as pessoas, olha, eu publiquei o código de conduta. Vocês têm que ter conhecimento desse código de conduta. O que a gente espera de vocês que trabalham nessa organização? Tudo isso são treinamentos. E aí, obviamente, uma das coisas que todas as leis dizem é que tem que existir um mecanismo onde as pessoas se sintam confortáveis de vir fazer uma denúncia, caso a empresa ou a organização não esteja cumprindo com aquilo que ela mesma disse que ia fazer. Né? A gente acabou de ver um vídeo promocional sobre a questão do feminicídio. Assédio é uma das áreas que as empresas passam muito problema. E é uma área muito complexa, então as pessoas não se sentem confortáveis de simplesmente chegar para o gestor ou para o líder e falar, olha, eu estou sendo assediado. Então, a gente cria o quê? Um canal de denúncia. E esse canal de denúncia, via de regra, ele tem que garantir o anonimato, a confidencialidade. E qual é o compromisso que a organização tem? Você denunciou algo, eu, como organização, o que eu tenho que fazer? Tenho que investigar. Tenho que investigar e ver se o que você me disse é verdade. E se o que você me disse é verdade e foi comprovado, ou seja, por exemplo, numa denúncia de assédio, se realmente o seu gestor está fazendo assédio, a empresa tem que tomar uma medida disciplinar. Muitas vezes, após essa investigação, isso pode gerar até numa justa causa. E hoje em dia, a maioria das organizações, das empresas, está ganhando na Justiça do Trabalho quando as pessoas tentam reverter justa causa, porque tem toda a documentação interna na empresa comprovando que foi feito bem. Tá? Então, vocês devem estar se pensando, nossa, mas o que isso tem a ver com o meu mundo sindical? Né? Em primeiro lugar, é importante vocês saberem o que essa área faz. Para quando virarem para vocês, quando vocês estão fazendo uma negociação sindical ou tentando fazer um acordo sindical, se falarem para vocês que a área de compliance não deixa fazer, não é verdade. Né? Se está de acordo com a lei, se vocês têm as pessoas certas que podem assinar, se não está nenhuma violação, a área de compliance não vai dizer que não pode. Mas eu faço aqui uma provocação que a gente vai discutir um pouco, já que vocês estão nos dias de formação sindical, né, de aprendizado.
será que os sindicatos tinham que ter uma área de compliance dentro do sindicato? Ou uma área de conformidade, ou uma área de integridade, que é como a gente está evoluindo já? Hoje em dia, como eu falei, começou com a área de anticorrupção, mas hoje em dia a área de compliance ela cuida de assédio, de proteção ao meio ambiente, então são várias áreas envolvidas. Vocês acham que os sindicatos precisariam ter alguma coisa assim? Ai, que bom ouvir isso, né? Eu também acho. Eu acho que os sindicatos eles são uma organização como qualquer outra, e elas têm que ser administradas como uma empresa até, com algumas diferenças, obviamente, porque o fim social do sindicato não é lucro, né? O fim social do sindicato é a proteção dos trabalhadores, é conseguir melhores garantias para os trabalhadores. Então, tem algumas ideias que a gente pensa que talvez os sindicatos possam pensar em ter. Por que não um sindicato ter o seu código de conduta ética? Que é como o sindicato se apresenta para a sociedade, quais são os valores desse sindicato, o que o sindicato entende que é importante e que é inegociável, né? Outra área que o sindicato pode ter é a famosa área de due diligence ou gestão de terceiros. Isso é uma área que cresceu muito porque nenhuma organização trabalha sozinha, ela sempre trabalha com outras organizações. E aí eu quero garantir, se eu estou trabalhando com uma empresa que vai fazer limpeza dentro da minha organização, eu quero garantir que essa empresa cumpre com todos os requisitos legais, que ela paga os salários em dia, porque senão a responsabilidade é minha. Então, a parte do diligence de terceiros é garantir que as empresas, as organizações com quem a gente trabalha, também está cumprindo com tudo, não é só os nossos valores, a gente passa para as outras áreas, para as outras empresas. O canal de denúncia é uma área que qualquer sindicato deveria ter, porque, assim como qualquer organização, a gente está lidando com o ser humano, as coisas acontecem, e a gente precisa ter certeza de que a gente está tratando os problemas e até, eventualmente, aplicando medidas disciplinares. Eu acho que essas coisas vão trazer para os sindicatos um profissionalismo e uma credibilidade, quando eles vão sentar numa mesa de negociação com as empresas, muito maior. Então, esses são alguns dos conceitos que eu queria trazer para vocês. E a gente depois vai deixar a apresentação para vocês, tá? A gente vai mandar para vocês poderem ter. E aí, como eu falei, lembra que eu falei, começou com anticorrupção, depois foi aumentando para a questão de meio ambiente, assédio. E o que está surgindo nesse meio do caminho? As coisas vão mudando, a sociedade vai mudando, né? Então, antigamente, era ok... infelizmente, há muito tempo atrás, antigamente era não ter mulheres num painel. Hoje em dia a gente tem mulheres. Então, até o trato com as pessoas muda. E uma das coisas que veio surgindo ao longo desse tempo é a famosa questão da proteção de dados, né? A gente tem uma lei que se chama Lei Geral de Proteção de Dados, que saiu, se não me engano, em 2018. A gente tem a data aí, depois ela foi evoluída. E o Leandro vai explicar algumas coisas para vocês, porque essa é uma área que é muito forte dentro do sindicato. Não é, Leandro? Quer que eu passe aqui? Sim. Primeiramente, agradecer tanto ao Emerson e ao Neto pela oportunidade. Meu nome é Leandro Morales, sou perito forense computacional. A gente atua na área de segurança da informação. Tive atuação em quase todos os ministérios públicos estaduais do país, Ministério Público Federal, também nas polícias civis e atuando hoje também nos órgãos de instância superior, como o STJ e STF, trazendo muito mais esse conceito de privacidade, conceito de segurança da informação, e nós também somos um braço de segurança da FENAT, que também aqui é representada pelo Emerson, onde temos atuado e entendido muito mais quais são os pontos principais. Então, falar com uma liderança sindical, como até a doutora Marisa trouxe, é algo também diferente para a gente, pois muitas vezes a atuação nossa é para o público privado ou para a iniciativa voltada à parte de iniciativa de segurança pública, né? Secretaria Nacional de Segurança. Então, como é um ponto totalmente diferente, isso traz a preocupação que o sindicato hoje tem que ter. Então, como a Marisa disse, a própria questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um ponto importante. E muitas vezes o sindicato pode dizer, mas o dado que eu trabalho, ele é um dado sensível? Um dado financeiro é um dado sensível? Quais são os dados que vocês tratam e vocês atuam? Vocês atuam com um dos dados mais importantes, que são dados sindicais. Dados sindicais, eles trazem informações e pontos extremamente importantes para a área da própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque é um dado sensível. Dentro em cima desse dado sindical, a gente também tem dados de saúde. E
tratam, muitas vezes esse dado tratado, ele não tem um certo controle de segurança. E nós, né, muitas vezes, fazemos esse apoio para a área de compliance, porque a nossa área de informática, a nossa área de segurança da informação, ela está muitas vezes linkada diretamente com isso, né, com a parte de governança. Então, muitas vezes você chega lá, não existe minimamente um compliance, uma governança e um certo cuidado com aquele tipo de dado. Então, hoje você vai buscar ali uma série de dados sendo colocados dentro de interfaces de IA, ali, muitas vezes jogado dentro de um chat GPT, contendo ali uma série de dados importantes e a gente não sabe aonde isso vai parar ou como isso vai parar. A gente tem até um tema engraçado para vocês verem como isso tem uma ligação muito forte. Quando a gente trabalhava na parte pericial, dentro dos institutos de criminalística, você via muitas vezes casos de feminicídio, você via muitas vezes casos ali de certos homicídios, onde muitas vezes eram procurado como aquele tipo de pessoa ali, como ela poderia lidar com aquele tipo de corpo depois da morte. E aí você, para a pessoa, no jeito de escrever ali na internet, ela falava, não vou tomar um certo cuidado da forma que eu vou escrever, porque senão numa investigação eu posso ter um problema. Aí o que é? Isso é um caso real, tá? Foi um caso que até gerou o motivo da gente sempre conversar muito lá na área pericial. A pessoa coloca ali, como desovar um frango de 80 quilos. Você fala, frango de 80 quilos, como alguém vai conseguir fazer esse tipo de coisa? Então ela faz isso para quê? Formas de escrever aquilo ali dentro, para como desintegrar, como tirar aquele corpo ali, e ela faz o quê? Escreve isso dentro da internet, coloca todos aqueles dados ali. E você faz o quê depois? Consultando muitas vezes, numa própria quebra de sigilo ali dentro do provedor de dados, você traz esses tipos de informação. Então tudo que vocês colocam muitas vezes dentro de um trabalho pericial, ele pode ser resgatado, ele pode ser trazido. Então, quando a gente tem esses dados sensíveis, né, que vocês tratam muitas vezes, qual é o cuidado e como isso é colocado dentro de um sistema que vocês estão atuando? A gente tem uma série de problemas de vazamento de dados, então cada vez mais comum. Nós atuamos em diversas companhias que acabam tendo ali o que a gente chama de exposição de dados muito grande. Você imagina o risco que você tem isso dentro do próprio sindicato, o próprio risco reputacional disso. Então, um dos pontos que a doutora Marisa trouxe sobre a alta gestão para baixo, isso foi um dos pontos que, quando a gente entrou até dentro da FENAT com o Emerson, você vê que essa ideia da segurança da informação, ela nasce de cima para baixo. Então, quando você tem ali um consentimento da própria diretoria e de quem são os tomadores de decisão sobre o uso da segurança da informação e como esses dados são tratados, você começa a ter outros controles de segurança. Como a gente é tratado, né, os adoradores do caos, porque a gente nada pode, a TI ali sempre é chato, bloqueia, pô, cara, você não pode usar, não vai usar ali a IA, não vai fazer aquilo. A gente faz todos esses controles, porque quando tiver um problema que cai lá para o compliance, a doutora vai nos ligar e falar, Leandro, temos um problema. E agora trabalhar nessa resolução do problema, muitas vezes, pode acabar sendo ali um problema muito clássico. Então, por exemplo, dano de imagem, a gente viu agora essa questão do IP. Então, a gente vê vários pontos relacionados a coisas externas, mas a segurança da informação pode estar muito dentro disso. Então, imagina uma base de dados vazados com todos os dados sindicais que você tem dentro daquele seu sindicato. Então, todas essas informações que você traz, a gente acaba tendo um grande problema. Fora isso, a gente tem as ameaças digitais hoje. Se a gente for pensar, existem ataques de sequestro de dados. A gente pensava antigamente sobre sequestro de pessoas e cada vez mais as divisões anti-sequestros têm trabalhado e mudado muito mais esse panorama. Então, o próprio criminoso, o próprio cangaço digital, ele sai da esfera física, né, e vai para uma esfera digital. E dentro disso tem o quê? Os sequestros que a gente chama de ataques cibernéticos através de uso de ransomware. Imagina, você chega no seu sindicato um belo dia lá, todos os dados estão criptografados, vocês não conseguem trabalhar, porque não tem mais dado. Ah, mas eu tenho um backup para trabalhar em cima disso. Legal, você tem aquele backup dentro daquele processo, mas ele está ligado diretamente com o seu sistema, também foi criptografado. Por exemplo, o próprio Superior Tribunal de Justiça teve um problema grave de um ataque desse tipo de ransomware, onde os processos digitais que estão disponíveis, todos foram criptografados, e o que salvou eles foram o quê? Um backup em nuvem. Aí, dentro desse backup em nuvem, também existe um processo de criptografia. Qual é a grande solução que a gente tem? Os backups em fita, aquele backup analógico que a gente tinha lá
que ficava separado, é o que trouxe todos os dados de volta. Porque senão todos os processos digitais que nós atuamos em algum momento não existiriam mais. Então, olha o nível que a gente está tratando e o nível que a gente está atuando. Sistemas, muitas vezes, fazendo consulta em uma série de dados, APIs abertas, onde qualquer uma pessoa consegue saber quais são os dados. Então, esse controle que a gente tem tido, né, dentro da FENAT e trazendo esses pontos, dizendo, olha, como são essas exposições de dados, onde esses dados estão sendo colocados. Então, isso acaba sendo um ponto importante. Uma outra questão também que traz uma acho que das pontas mais difíceis da nossa área de segurança da informação é quando a gente fala em engenharia social. A engenharia social é o quê? É simplesmente alguém, de alguma forma, ali tenta ligar para alguma pessoa, se passando por algum tipo de agente e, através daquilo ali, obtendo dados. Quem nunca recebeu uma ligação de uma falsa central, sendo do Banco Nubank, do banco do próprio C6, do Banco Bradesco, do Banco Itaú? A gente tem visto esses crimes sendo praticados cada vez mais. E por que eles são praticados? Porque, em vez da pessoa ali se armar, tentar ali uma troca de tiro, alguma coisa do tipo, ele vai pela esfera digital. Então, ele vai fazer isso através dos meios bancários. Ele vai, de alguma forma, tentar obter dados de alguma forma. Então, isso é muito importante, ter essa preocupação e pensar nesse processo de engenharia social. Fora isso, você tem diversos dados sendo trocados através do uso do WhatsApp. A gente está em ano eleitoral, a gente sabe quais são os problemas. A maioria dos nossos dados hoje estão na mão das grandes operadoras de nuvem, né, as Big Techs. Então, você tem aí hoje Facebook, Apple, Google, todas elas ali, né? A gente tem agora até a própria OpenAI com o ChatGPT. A gente tem uma série aí de sistemas onde a gente joga todos os dados e esses dados ficam armazenados com ele. A gente sempre diz, se você não paga pelo serviço, você é o serviço. Então, você, legal, uso o Instagram, mas eu não pago nada para o Instagram. Não é uma vantagem, você é o produto, você é a matéria do produto. Por isso que muitas vezes, quando você consulta alguma coisa ali, você está recebendo aqueles dados. Então, isso acaba sendo um problema muito grande quando você troca esse tipo de dado sem um controle. Porque nós da TI, muitas vezes, né, aplicamos uma série de controles, uma série de seguranças dentro daquilo, não realmente com a ideia da gente dificultar o processo. Por mais que a gente dificulte, muitas vezes, que a gente diz que a segurança da informação ela é um triângulo. Quanto mais privacidade, mais proteção eu coloco, mais difícil fica utilizar, né, a usabilidade daquilo. E quanto menos controles de segurança, eu tenho maior facilidade de uso. Então, isso é um controle muito forte que a gente faz. Fora isso, também, o Carlos vai trazer, acho que as vantagens, né, interessantes dessa parte da IA, mas a gente hoje tem o quê? As grandes deepfakes acontecendo dentro disso. Então, você tem ali uma série de deepfakes, você tem uma série de criações de vídeo. Eu consigo, muitas vezes, trazer para minha mãe que ali uma gaivota sequestrando 3 bebês, que aquilo foi criado por IA. Às vezes, ela não acredita muito, que ela fala, está na internet, é verdade. Mas eu tenho, muitas vezes, ali uma grande dificuldade, porque hoje os vídeos estão sendo muito bem feitos. Então, a gente tem uma análise pericial que pode trazer esses pontos e acaba sendo muito importante. Existe até uma decisão agora que saiu do Reinaldo Soares da Fonseca, do ministro, com relação ao uso de IA dentro dos tribunais. Um dos pontos importantes que a gente estava trazendo foi até uma discussão entre um segurança do Palmeiras e acho que foi um prefeito ou um vereador de alguma cidade que teve ali um insulto, e aí, segundo a perícia criminal, aquilo tinha dito uma palavra, e segundo a análise da IA tinha dito uma outra palavra, o delegado se fundamentou nisso, e aí saiu a decisão dizendo que realmente as análises periciais, muitas vezes elas têm que ser feitas baseado em metodologia, em casuística e também na parte voltada a sistemas sistemas que a gente consegue ter uma análise ali de uma pessoa utilizando metodologia forense. Então, a gente tem os benefícios hoje, ele vai falar muito mais sobre quais são esses ótimos benefícios. Se vocês não estão na era da IA, eu já digo que já estão muito atrás, né, de diversos outros organismos que estão trabalhando com isso. Hoje, o próprio SINDPD, a FENAT, a gente tem atuado isso junto ao Neto e ao próprio Emerson, de como esses procedimentos funcionam, trazendo essa base de segurança da informação, quanto isso é importante, ter esse tratamento de segurança, mas a gente não pode deixar de usar o benefício para isso. Então, a gente tem os grandes perigos, né, que são as exposições desses dados. A gente fala sobre esse shadow
IA, que é o crescimento dos não autorizados das IAs, algumas empresas, não adianta qualquer funcionário chegar lá dentro da Nissan e falar, não, vou abrir aqui, vou mandar os projetos que a gente tem dos novos carros para o ChatGPT me ajudar como eu vou fazer isso. Então, a gente tem que ter uma regulação muito forte, e isso para o mundo sindical é extremamente importante. Fora isso, a gente tem análise de dados, esses processos de automação que acabam ajudando muito o trabalho de vocês, e eu trago esse ponto para você agora, Carlos, o quanto isso tem sido importante para as empresas que você tem atuado. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos, eu estou representando o Grupo Gênero. Nós somos uma empresa de inteligência artificial focada em grandes instituições, mas estamos aqui hoje por um princípio nosso que é inegociável, que o nosso slogan, inclusive, fala: a lógica é artificial, mas a genialidade é humana. O nosso fundamento, nossa cultura, o nosso propósito é que nunca a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Pelo contrário, é para potencializar, né? E, inclusive, esse trabalho que a gente vem fazendo com muita dedicação, com muita governança, inclusive, né? Com muita governança e muito respeito. E isso tem auxiliado demais já no sindicato, no atendimento, porque, assim, você imagine vocês com o sindicato, imagine você tratar a inteligência artificial e a tecnologia não como uma ameaça, e sim como uma ajuda, tá? Como uma ferramenta que vai fazer com que a gente faça cada vez mais o nosso trabalho, que é o quê? Acolher o trabalhador e atender de uma forma realmente humanizada, tá? É o que eu falo, nenhuma inteligência artificial consegue atender 100% sem o toque humano, e também nenhuma equipe sobrecarregada consegue. Então, a ideia é o quê? Que a gente sempre trate a inteligência artificial justamente como uma aliada nossa, tá? Eu poderia ficar aqui dando, tipo assim, inúmeros cases hoje o dia todo, mas queria saber de vocês, alguém aqui, vocês já estão aplicando inteligência artificial? Já tem esse conhecimento? Como que está hoje em dia? A gente tem uma pessoa só ali. Eu tava tentando achar mais algumas aqui. Né? Podem levantar a mão. ChatGPT não vale, né? ChatGPT não vale. Usa para fazer um prompt, só né? para fazer um disclaimer até para vocês, porque eu acho que alguém, quando estava passando os slides, percebeu. Essa apresentação foi preparada com a ajuda da inteligência artificial. Exatamente. Tá? E a responsável está ali, ó, a Tatiana. Gente, esse é o momento. Façam perguntas. Nós até combinamos que deixaríamos eles bem à vontade para que vocês também estivessem à vontade para fazer perguntas, né? A gente vai até fugir ao protocolo para que vocês fiquem mais à vontade e possamos explorar o máximo desses 3 feras aqui. Exato, ó, tem uma pessoa ali, ó. Será que precisa ter um microfone para você? Eu falo, se quiser, eu consigo. Ou vem aqui pertinho da gente. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu acho que esse é um tema muito importante, estar trazendo aqui para os sindicatos, tendo em vista que a gente está na era da pedra ainda, né? Eu acho que os sindicatos, para se modernizarem, para ter essa estrutura, ainda vai requerer um certo tempo, justamente para compreender as ferramentas e tal. No nosso caso, lá no Citeste, a gente tem tentado chegar próximo, através de um sistema de gestão sindical, na qual a gente agrupa esse sistema de gestão associado com a inteligência artificial. Só que não é suficiente. A gente monta 4 grupos de atuação. Esses 4 grupos de atuação vão se reunindo a cada 15, alguns de 15 dias, outros de 30, e vão fazer essa alimentação. Por exemplo, de algum assunto, vamos supor, de uma reclamação. Por exemplo, né, a inteligência artificial monta esse programa, remete para o grupo discute aquela questão. E a gente alimenta isso. Mas para que a gente chegue nessa questão, os dados do sindicato tem que estar preparado também para idade, mulheres, idade, homens e mulheres, né, local, né, tem que estar muito bem distribuído. Só que nós temos um problema da questão que vocês disseram lá do deepfake, das invasões. Quando a gente já tem um sistema bem estruturado e começa,
começa a aparecer invasões que a gente não sabe de onde, não é nem de associados, de pessoas que querem, né, alimentar. E hoje nós estamos com um problema sério, que a minha pergunta com vocês é, se invade um e-mail que é do sindicato, e ele transmite, ele faz essa invasão e transmite isso para os associados, ou ele comunica com o próprio e-mail nosso, isso é um problema de sistema ou é um problema de polícia? Como é que a gente vai tratar isso aí? Obrigado. Os dois. Os dois. Tá? Pergunta, companheiro. Obrigada. Os dois. Então, antes de eu passar a parte do sistema, é só para entender que a gente estava explicando. Como o Leandro falou, os sindicatos têm na mão deles os dados dos associados, os dados dos funcionários dos empregados do sindicato, os dados dos próprios sindicalistas, né? Esses são os dados que hoje em dia são moeda de troca no mundo. Por isso que a gente tem esses vazamentos, essas coisas. Porque o que significa? Os dados eles são classificados em dados que eles conseguem dizer quem é aquele indivíduo. Então, como ele mesmo falou, eu tenho se é homem ou se é mulher, né? Então, o Antônio Neto, por exemplo. Antônio é um nome bem comum, certo? Mas se eu tenho o nome completo do Antônio Neto, eu já tenho uma personalização mais forte para o Antônio Neto. Mas no Brasil a gente tem o quê? Tem muita gente que tem nome igual, não tem? Então, a gente sabe que existe um outro nome, uma outra pessoa que tem um nome igualzinho do Antônio Neto, que é o Antônio Fernandes dos Santos Neto. É igualzinho, é o mesmo nome. Então, como que a gente diferencia este Antônio Neto do outro? Aí são os outros dados que a gente vai falando que são os dados mais sensíveis. É a data de nascimento, né? A cidade que ele nasceu. Será que esse outro Antônio Neto é de Sorocaba? Não sabemos, precisamos descobrir. A filiação partidária, se é casado, se é solteiro, se tem filhos. Então, todas essas coisas vão se somando até que um ponto que a máquina consegue saber que eu estou falando com este Antônio Neto e não com aquele outro, certo? Então, isso é moeda de troca. Por isso que o Leandro falou, que nada é de graça. A gente entra no Instagram, eles coletam todas essas informações da gente. Por isso que a gente não paga para usar o Instagram, porque eles vão coletar essas informações todas e vender. Vender para a empresa de seguro, vender para a empresa de outras coisas, eles vão me dizer o que mais. Então, por isso que o sindicato tem que ter cuidado, porque esses dados são muito importantes. E foi por isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, porque estava uma bagunça no mundo. Todo mundo fazia o que queria. No Brasil, a gente tem mania de tratar dados sensível sem a grande importância. Quantas pessoas aqui chegam em algum lugar e colocam o CPF na farmácia para fazer parte do ponto, para ganhar ponto na farmácia? Quanta gente tem CPF na farmácia aqui? Você sabe que as farmácias, o que elas fazem com isso? Elas vendem para seguro de saúde, para seguradoras de saúde, para saber que tipo de remédio que você está consumindo, esse tipo de coisa. Então, a lei veio para dizer assim, olha, não é bem assim. Vocês não podem tratar os dados das pessoas dessa forma. Nós somos donos dos nossos dados. Só eu posso dizer o que qualquer empresa vai fazer com o meu dado. Então, a gente tem algumas definições na Lei Geral de Proteção de Dados que diz assim que o dono, o proprietário, o indivíduo titular de dados, ele pode, a qualquer momento, entrar em contato com qualquer empresa que tenha coletado os dados deles e falar, deleta meus dados do sistema. Eu não quero que o seu sistema guarde nada que tenha relação comigo. Isso é uma coisa. Eu posso pedir para saber que dados meus você tem. Isso é outra coisa que a lei diz que a gente pode fazer. E o como você está usando esses dados? Para que você está usando esses dados? Então, a gente, como os sindicatos que coletam esses dados, eles têm a obrigação de saber para que eu vou usar esses dados e como que eu vou proteger. Então, quando tem um acesso, um vazamento no e-mail, primeiro falhou o sistema, porque você tem que ter proteções para isso não acontecer. E dependendo do que acontecer com as pessoas que pegaram esses dados, você tem que ir para a polícia. Certo? Aproveitando já, teve um caso, se eu não me engano, 15 dias atrás, em média, uma das maiores empresas, inclusive, do mundo de tecnologia, por um funcionário, ele contratou uma ferramenta terceira, sem conhecimento de ninguém, e logou com o e-mail da empresa. Tinha uma falha nessa ferramenta, que o invasor conseguiu acessar o workspace dessa empresa, pegar
dados e senhas que estavam ali dentro, conseguia invadir vários outros setores dentro dessa empresa e estava vendendo esses dados por $2 milhões, se não me engano. Foi um prejuízo assim, gigantesco, não questão do valor, é questão da credibilidade que essa empresa perdeu. E é por isso que realmente é muito importante esse controle, né? Tanto de compliance quanto da parte de segurança, LGPD. Seria até legal o Leandro complementar, que é o caso não sei se viu o caso da Vercel. Não, é extremamente importante porque a gente pensa, mas identificar é muito simples. Fácil identificar o Antônio Neto. Fala, o maior e melhor torcedor do Palmeiras que a gente tem é o Antônio Neto. Então, ficaria muito fácil o processo da identificação. Temos 220 milhões de dados com nome, CPF, data de nascimento vazados, de um histórico vazamento de dados que a gente teve fora a inteligência artificial, né? Quando a gente teve isso. Então, esse caso, ele traz uma pergunta muito importante, e eu acho que é uma dor que todos vocês vão acabar sentindo durante um tempo. Porque a gente tem a área da governança, que é um ponto extremamente importante. Então, eu acho que, até para complementar a resposta, porque não adianta também a gente falar só dos problemas, né? A gente fala sobre o vazamento do dado, mas a doutora trouxe um ponto que eu acho que é muito principal, que fala sobre a finalidade do dado. Quando você tem um consentimento de alguém entregar os dados para você, você tem qual é a finalidade, você assina lá. Então, se ele diz lá, olha, estou te enviando o dado para isso, para aquilo, você não lê opt-in, sim, eu concordo, com certeza, ninguém vai ler lá 77 milhões de páginas dentro daquilo, vai dando os sims lá e você está realmente dando um aceite naquele termo que você está enviando todos os dados. Então, a finalidade do dado é importante. O teu dado, ele é um dado sigiloso, porque ele é um dado sindical, tanto que a gente tem dados sigilosos que são extremamente importantes, que é dado... um dado financeiro é um dado sigiloso? Não. Mas um dado sindical é um dado sigiloso, dado de criança é um dado sigiloso, dado de saúde, dado político, são dados que têm uma sensibilidade diferente, e quando houver um vazamento ou um acesso à base de dados, isso muda muitas vezes a resposta da Agência Nacional de Proteção de Dados. Não sei se todos conhecem, mas a gente tem hoje a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que, teoricamente, trabalha com pontos de teve vazamento de dados, é necessário comunicar os titulares dos dados. E esse ponto que ele trouxe é um ponto importante, porque vocês, hoje, são os proprietários do dado. A gente tem a questão do operador do dado, muitas vezes você recebe aqueles dados, manda para terceiros, por exemplo, recebi os dados aqui, vou higienizar a minha base. Aí eu pego toda aquela minha base de dados com todos os clientes, mando para uma empresa terceira, ela faz ali uma higienização daqueles dados, passa dentro da base, e aí ela tem o vazamento de dados. Aí você pensa, ela é responsabilidade? A responsabilidade geral é sua, que você é o controlador do dado. Quando a Agência Nacional de Proteção de Dados fala no valor anual, faturamento bruto, né, até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento bruto, a gente está falando no controlador do dado. Então, imagina um banco, a gente pega um banco grande hoje, ele envia todos os dados para uma outra parte acaba ali tendo um tipo de vazamento, não vai ser ela a responsabilizada inicial, vai ser o banco que é o controlador do dado. Então, um ponto que você trouxe é importante, eu sou o controlador do dado, eu tenho os dados ali. A partir disso, através de um vazamento, um problema no e-mail com uma senha, eu tenho uma vulnerabilidade ali, alguém explora e tem acesso aos meus dados. É um cenário. Quais são os meios de segurança? Habilitar aquele fator de segundo tipo de autenticação. Eu sei que é muito chato toda vez de você entrar no e-mail, botar seu usuário e senha e ter que pegar seu celular e botar um token ali. Mas são processos que você precisa fazer muitas vezes aquilo. Às vezes, não sei se vocês já viram, vocês vão acessar algum serviço na web, na hora que você abre a internet, está lá, clica nas casinhas lá que tem ônibus. Aí você clica em ônibus, aquele negócio fica rodando, não vai. Aquilo ali, por mais que seja muito chato, ele é uma forma de garantia para ataques de robôs. Então, existem controles de segurança que você pode fazer internamente, junto, aliado a um tema de governança, que você consegue ter pelo menos uma segurança a mais de onde esses dados estão indo, e você pelo menos fez a sua lição de casa, pensando na área de segurança da informação, tá? Então, a primeira rodada, o que eu percebi, né, todas as respostas, tudo que foi abordado aqui, contemplou aquilo que queríamos, tá, doutora?
Antes de entrar nessa segunda rodada, quero contar uma história assim, bem rápida que aconteceu comigo agora recentemente. Fui fazer uma viagem com meu marido até Caldas Novas. Compramos o ônibus leito, queria relaxar, ele não está conseguindo dirigir muito bem. E aí fomos, numa boa. No retorno, nos colocaram em um ônibus que não era leito, com tudo estragado, extremamente desconfortável. E aí eu falei, vamos embora, e eu vou entrar com um processo contra a empresa. E preparei até então, né, iniciando ali um bom argumento, um processo administrativo com o jurídico da empresa. E aí uma das advogadas da empresa me mandou toda a relação das pessoas que estavam ali dentro do ônibus, CPF, tudo, gente, absolutamente tudo, da cidade. Não, doutora, a senhora está enganada, vocês retornaram no ônibus que a senhora comprou. E me enviou a lista. Quando ela me enviou a lista, eu mandei para ela, doutora, vamos sentar? Aí ela me ligou, poxa, eu não podia ter enviado essa lista. Vou devolver as passagens em dobro. Olha a seriedade disso. Então, até na hora de fazer a defesa, né, como sindicalistas, como representantes diversos, como advogados, nós temos que ter muito cuidado, porque realmente a coisa é séria. Quando eu vi que ela falasse assim, olha, vou devolver em dobro, eu falei, está vendo? Ela errou. Embora eu não tenha um entendimento profundo do tema que vocês estão abordando, e só tenho a agradecer, assim como todos os colegas sindicalistas, tenho certeza que está sendo muito proveitoso, mas eu sabia que ela tinha errado. Então, vamos para a segunda rodada. Para a doutora Marisa Pérez. O compliance, estou falando certo, doutora? Ele exige estrutura, né? Porque muitos sindicatos ainda operam de forma informal. E por onde começar? Se exige, por onde começar? E qual o mínimo necessário para que uma entidade sindical ela esteja minimamente protegida? A gente pode falar conformidade também. No Brasil, a Petrobras, por exemplo, que é uma empresa nacional, ela não tem uma área de compliance, ela tem uma área de conformidade. Tá? Então, a gente traduz isso. Aqui eu gosto de falar compliance porque você fala só conformidade, você pensa só em regra e a gente trabalha muito com cultura. Né? Porque uma das coisas que eu aprendi nesses 15 anos é que compliance funciona muito bem no exterior porque as pessoas cumprem com as regras. Né? Eu morei 3 anos nos Estados Unidos e... Obrigada. E lá, eu acho, uma coisa que foi bem interessante para a gente tem a placa de pare, as pessoas param, né? Aqui no Brasil, a placa de pare, né, ela é um convite a decisões. Eu paro neste momento, se são 10h30 da noite, eu não vou parar, porque eu tenho medo de ser assaltado. Então, né? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com cultura. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem por que é importante estar em conformidade com aquela regra, cumprir aquela regra. Que aquela regra existe por alguma razão que é para prevenir problemas. Então, a gente tem que ter uma estrutura, mas isso não significa que vai ser a mesma estrutura que eu tenho, se bem que não é muito grande. As multinacionais não têm essas estruturas gigantescas, não. Todo sindicato ele vai ter pelo menos alguma área administrativa, não tem? Que é essa área que vai cuidar das filiações, que vai receber... algumas vezes a carta das pessoas. Então, normalmente, essa área, junto com um jurídico que dá apoio ao sindicato, pode ajudar a estabelecer a área de compliance ou de conformidade dentro dos sindicatos. E tem que começar por aquelas coisas que eu falei. Então, vocês querem ter um código de conduta que vai dizer quem são vocês, o que são os valores que vocês acreditam, o que é inegociável para os líderes do sindicato? Algumas políticas mínimas dentro do sindicato. Então, eu só vou trabalhar com parceiros que têm a mesma mentalidade que eu, que seguem as mesmas regras que eu, que é uma política de gestão de terceiro, exatamente pelo que o Leandro falou, porque aí se eu mando dados para o terceiro ou se eu peço para um terceiro fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eles vão estar tratando do mesmo jeito que eu faço. Um canal de denúncias. E aí, ao receber essas denúncias, investigar. Né? Então, aí você, de novo... Via de regra, empresa pequena, organização pequena, ela sempre tem um contrato com o escritório de advocacia ou com o jurídico, que é quem vai cuidar um pouco dessas áreas. E é uma constante evolução, porque vocês vão entendendo junto, que eu tenho que aprender com vocês, que áreas são importantes dentro do sindicato, mas que dá para fazer, dá. Pronto, respondida, né, a pergunta. Pois não? A colega quer fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente também está engatinhando aí nesse movimento de inteligência artificial, automação de atendimento.
E, recentemente, a gente começou a fazer a busca de empresas, né? Fazendo orçamentos. E aí, teve um slide que passou, eu falei, eu não procurei saber disso. O que é? A gente vai buscando as ferramentas, como que vai automatizar atendimento, padronizar, dar mais rapidez para os próprios trabalhadores, né? Terem as respostas do dia a dia que gastam um pouco de tempo da gente, mas se a gente otimizar, a gente vai poder focar em outras questões que também são importantes e estratégicas. E quando a gente está buscando essas empresas, e o ponto que me pegou, inclusive já comecei a perguntar para a empresa que eu estou quase fechando, quais são os critérios ou as perguntas obrigatórias que a gente precisa perguntar para que eles nos respondam. Qual é a segurança? Porque quando essa empresa entra com automatização, robô, inteligência artificial, ela também vai tratar de dados dos nossos trabalhadores, e muito importantes. Quais são as perguntas essenciais, os critérios, ou as ferramentas que a gente não pode deixar de perguntar e se respaldar para que eles informem para a gente que estão tratando o nosso sistema, os dados dos nossos trabalhadores com segurança e que a gente também não possa ser responsabilizado, como você falou. Nós somos agora o responsável desses dados, e se vazar mesmo que por terceiros, a responsabilidade é nossa. Quais são essas perguntas, quais são essas informações que a gente não pode deixar de perguntar, e se eles não tiverem, se não responderem, não faça, procura outro. Eu diria que uma fundamental seria, primeiramente, se eles têm algum DPO na empresa. Um DPO. Você sabe o que é DPO? Não, então. DPO é a sigla em inglês, que é Data Privacy Officer, que a gente traduz para o português, que é o encarregado de dados, que é a pessoa dessa empresa que é responsável por garantir que a empresa cumpre com a LGPD e todas essas outras leis. Tá? O sindicato também tem que ter um encarregado de dados, viu? Com certeza. Além disso, também, uma pergunta fundamental é saber onde estão esses servidores, onde que está sendo tratado esses dados. Porque o que acontece muito, que a gente vê, são servidores, às vezes, por questão de custo, eles contratam servidores na Europa, enfim, em outros países, que o custo é bem menor, que fica totalmente sem uma responsabilidade aqui no Brasil, né? Então, eu acho que, primeiramente, o DPO, e segundo, saber onde estão sendo armazenados esses dados e qual o critério que eles usam para isso, tá? Questão de compliance. E o Leandro, inclusive, vai ajudar bastante nessa parte aqui, a questão dos servidores, né? Questão dos dados ser tratado aqui dentro do Brasil ou fora. A gente faz um trabalho muito legal com o Carlos, inclusive nesse sentido, que muitas vezes você tem aqueles dados, você tem os servidores, e muitas vezes a gente faz o teste da segurança. Então, como a gente tem feito, e essa mudança aconteceu muito forte, até dentro mesmo da FENAT, que é toda vez que precisamos implementar qualquer tipo de controle ou qualquer tipo de sistema, alguma coisa que vá, de alguma forma, manusear algum tipo de dado, ele tem que passar por um critério, um crivo de segurança. Então, nós muitas vezes realizamos ali um teste que a gente chama de pen test, né, um teste de invasão, que seria como se alguém de fora, né, tentasse, de alguma forma, tentar eludibriar aquele sistema e conseguir algum tipo de acesso, né? A gente faz isso muito forte com o pessoal que disponibiliza essa IA para vocês, né? Muitas vezes para os sindicatos, a gente faz esse trabalho, e com a Gênia a gente tem feito isso de uma forma muito forte. Fora isso, a parte de análise de vulnerabilidade, a gente testa a vulnerabilidade dos servidores, vê quanto que ele está ali, muitas vezes, resiliente a algum tipo de ataque. São coisas que podem parecer um grande critério, mas você pode perguntar muito para essa empresa, dizendo: vocês têm algum tipo de controle de segurança? Vocês fizeram algum teste prático de invasão dentro daquilo? Então, muitas vezes, com um relatório que ele possa te mandar dizendo: olha, nós temos uma segurança, e não adianta acreditar somente no que ele falar. Peça um documento, normalmente essas empresas vão ter um documento. Com a Gênia, quase todos os sistemas desenvolvidos que a gente atua passam por esse critério. Não é alguma coisa surreal, não é alguma coisa que vai mudar, né? Muito isso. E para o Carlos é muito importante, porque ele trabalha na parte que é onde dá o sucesso para o cliente, né? Na parte da IA, nesse processo, e a gente fica no background ali, trabalhando no quanto aquilo tem que ser importante. Então, acho que é importante, doutora, você fazer esses pedidos para entenderem o que essa empresa tem ou não de segurança, se ela tem um DPO, se ela tem algum tipo de controle de segurança da informação naquilo ali. Porque, realmente, a responsabilização não vai ser dela. Ótimo, ela pode depois, né, ser ali corresponsabilizada, mas
o dado atual está nas suas mãos, ele é seu, você é o controlador desse dado. Com certeza. E uma coisa também que não pode faltar é muitos testes, tá? Um exemplo clássico mesmo que nós aplicamos foi em média de 3 meses de treinamento de inteligência artificial. Todas as perguntas possíveis que você possa imaginar, nós fizemos ao ponto de tentar enganar a inteligência artificial para que ela passasse algum dado sensível. A partir do momento que a gente entende que realmente agora ela está madura, realmente não vai vazar dados, aí sim que a gente coloca em produção. E antes disso, ainda vem o Leandro e faz todo o pentest, todo o teste de vulnerabilidade para que nada de ruim aconteça. Eu acredito que está sendo muito produtivo para todos nós, né? Algumas coisas que estão sendo ditas aqui, eu falo, opa, peraí, já não posso fazer isso lá no sindicato, tenho que ter cuidado. Alguma pergunta, alguém mais? Solange, temos aqui sim. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Sou Pedro Saldanha, diretor do SINDPD e segundo secretário da área de segurança e medicina do trabalho da CSB. Eu tenho 2 perguntas. Uma é muito simples. O CPF hoje é considerado um dado sensível? Sim. Se o sindicato utilizar a IA para analisar cláusulas ou sugerir propostas, pode haver questionamento da empresa e isso afetar a legitimidade da convenção? Eu entendo que não. Eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar. É o mesmo processo da perícia. Quando você usa a IA como um acessório da sua análise, né? Quando você não toma decisão somente baseada nela e apresenta aquilo, aí sim a gente tem um problema. Eu falo que muitas vezes a gente está vendo, estava até discutindo agora no café da manhã, a gente estava discutindo sobre como o judiciário tem entendido essa questão do uso do IA. Então fica muita pergunta assim, advogado, você saiu uma decisão agora do SCIET dizendo para o advogado, você tem 5 dias para me dizer se essa petição foi criada com IA generativa ou foi o advogado que fez. Então, por que ele está fazendo isso? Porque na hora que chegou, de algum jeito, para o tribunal ali, a gente tem essa vulnerabilidade. Fora isso, tem os ghost prompts, que é quando você pega ali exatamente alguma coisa que você quer subir lá na IA, sobe para ela, escreve ali, pinta como branco, ninguém consegue enxergar e a IA vai trabalhar naquilo. Então, tem formas também que a gente faz ali, né, chama ghost prompt. Vocês podem depois pesquisar até na internet sobre isso. Então, vai depender como que você apresenta isso. Se ela está sendo um auxiliar, te ajudando a criar. E aí que o ponto que o Carlos falou, a IA não vai substituir o trabalho do sindicato. Ela vai acelerar seus resultados, como a doutora falou ali, muito importante. Vocês vão poder fazer outras coisas enquanto você está tratando dados de uma outra forma. O ponto primário é que a IA é ferramenta, né? Exato. Muitos de nós aqui, eu me coloco nessa categoria, a gente é do tempo antes do computador, né? Antes do computador pessoal. Então, a gente tinha máquina de escrever, tudo levava muito mais tempo, a gente mandava carta para as pessoas, né? E aí foi evoluindo, veio o e-mail, tudo isso. A IA é só mais uma ferramenta que vai facilitar seu trabalho, mas ela não pode ser a tomadora de decisão. Ela não pode dizer, essa cláusula serve, essa cláusula não serve. Ela vai te dar dados e vocês, do sindicato, vão dizer, eu acho que essa cláusula ficou boa com essa redação. Né? Exatamente isso. Só mais um detalhe com relação ao CPF. Hoje, né, não vai mais ter o registro geral, né? Todo mundo vai ter o CPF. E ao fazer pesquisa na IA, eu já recebi respostas de que o CPF ele não é um dado sensível. Então, por isso que eu perguntei, né? Eu entendo ele como um dado sensível. A gente trata na empresa assim. É que você combina, né? Você não tem um dado único sensível, que é isso que é o exemplo que eu dei. É um conjunto de dados que você tem que tratar de uma forma. Então, o nome junto com o CPF sozinho não necessariamente identifica a pessoa, a não ser que você tenha ferramentas para pesquisar. CPF sozinho ele é menos sensível, mas é um dado individual, né? Então tem que tomar cuidado. Ok, muito obrigado. Temos outra pessoa com a dúvida, né? Oi, eu gostaria de saber como os sindicatos estão usando inteligência artificial hoje. Essa pergunta para o Carlos. Tá. É você, Tati. Tudo bem? Vamos lá. Principalmente com atendimento, tá? Hoje nós temos cases de atendimento tanto via voz quanto texto. Onde a gente vai, senta, mapeia todo o
o setor de atendimento, entende realmente como funciona as normas ali, os acordos. E nisso a inteligência artificial faz um pré-atendimento antes de direcionar para o atendente responsável. E quando chega essa mensagem para o responsável, já vem com um resumo total e completo do que a inteligência artificial já atendeu e como que ela conduz dali para frente. E nisso, além de reduz muito tempo drasticamente. Outro case legal também é de telefonia. Nós temos inteligência artificial via telefone. Em janeiro mesmo, temos um case que ela atendeu 8.500 ligações em média, com uma taxa de erro muito absurda de pequeno, em média de 2%. E ela praticamente atende todo o trabalhador do início ao fim. E quando é necessário transferir para um profissional, para o atendente, já vai o resumo do que ela conversou para o CRM daquele atendente. A gente dá um lag, um atraso de 15 segundos, que é o tempo suficiente para o atendente ler, ver o que está acontecendo, ver o que a inteligência artificial já atendeu, e fica muito mais simples dela conduzir dele para frente. Tá? Também já fizemos um sistema de extração de dados para período de oposição, onde tinha, em vez de ter inúmeras pessoas, às vezes, digitando, um sistema que ele escaneava em tempo real e subia os dados já para a base, acompanhava no banco de dados se era afiliado, se era opositor, né? E agora a gente está, por questão de NDA, eu não posso falar, mas a gente está desenvolvendo um maior sistema, inclusive, tivemos uma reunião com uma Big Tech semana passada, eles disseram, Carlos, esse é o maior sistema que eu vi de inteligência artificial do Brasil. E esse sistema está sendo construído para a base sindical. Muito bem. Temos mais uma pergunta, e aí a gente passa para a terceira rodada. Por favor. Bom dia, eu sou a Liberina, Lia da Pesca, do Sindicato dos Pescadores do Estado do Espírito Santo, há 26 anos atuando nessa luta. Primeiramente, como é seu nome, o senhor? Eu sou o Leandro. Carlos. Carlos, o senhor que fez esse projeto do IA. Sim. Mas vocês não escutam a gente xingar o IA, não, né? Muito. Muito. Sério? A gente xinga também, tá? Gente, primeiramente agradecer a Deus e agradecer ao nosso presidente Neto, porque isso aí é um aprendizado e é muito pouco tempo para a gente aprender, tá, Neto? Seria bom a gente ficar uns 8 dias aqui, todo mundo aqui, entendeu? Porque tem aprendizado, aliás, todos aprendizados, não tem dinheiro que paga. E o que eu estou ouvindo de vocês, eu estou ali tentando fazer um preenchimento, mas eu estou observando que esse aprendizado que vocês estão dando para a gente é muito importante, né? É o básico para que tudo que eu tenho xingado IA, porque apareceu esse IA no meu celular, eu xingo o dia todo. Os pescadores chegam no escritório, veem eu xingando, e tem pescador que fala assim, mas o IA é bom, não usa isso aí não. Não usa, não. Até porque está surgindo uma propaganda que esse IA é para pegar todos o que a gente trabalha, para fazer da gente de um robô. Aí me ajudou a detestar o IA. Então, o que vocês estão dizendo aí, a gente está vendo, eu vou levar para o estado do Espírito Santo que o IA é bom. Eu vou terminar de ouvir. Então, assim, eu xinguei muito, agora prometo que eu não vou xingar mais, tá? E eu, assim, quase quebrei o meu celular de tanto que eu xingo. E quanto mais eu xingo, mais aparece. Parece que eles não me ouvem. Não, pelo contrário, eles estão ouvindo bastante. Então, isso é um aprendizado que eu estou levando muito grande. Eu queria até gravar para me postar lá nos nossos grupos, lá, entendeu? A gente está em torno, coladinho ali, de 1.300, é pouco, mas temos pescadores para vir, mas o financeiro não nos ajuda a abraçar todo mundo, mas eu estou levando um aprendizado aí desse IA. Esse IA é o quê? É tudo que a gente precisa de pesquisar, ele ajuda. Ele faz um processo de automação, né? Ele acaba agilizando, muitas vezes, tudo aquilo que a gente precisa. Então, por mais que tenham todas essas premissas, né, essas garantias que a gente tem que ter, a IA, na verdade, ela não vem muito para substituir a questão humana, ela vem realmente para auxiliar, às vezes, muitas vezes a gente vai escrever um laudo
você tem, às vezes, uma certa dificuldade de como o judiciário, nós somos técnicos, né? Eu falo que a gente é os nerdzinhos da TI, e como que a gente vai escrever isso, muitas vezes, para um ministro, alguma coisa, para um advogado? Então, a gente usa isso para, muitas vezes, ajudar. E pensando nesse cenário da pesca, até um ponto interessante que a gente acha de que, por ser um trabalho, muitas vezes, muito analógico... Tomara que vocês não tenham todos os meus xingamentos no IA. Gente, eu xingo a vida toda xingando, e assim, eu quase quebrei o meu celular porque eles não me ouvem. Quanto mais eu xingo, mais eles desaparecem no meu celular. E agora eu estou vendo, uma coisa é as pessoas falar, outra coisa é a gente ver. Eu estou vendo os autores, né, os atores do aplicativo, né? E aí eu vou passar a usar, provar isso aí, essa ferramenta, entendeu? Então, eu até agradeço aí. Obrigado. E agradeço o Neto ter trazido esse grupo aí para abrir nossa mente aí, porque eu não quero ser robô. Obrigado. Muito bom. Vamos ouvir o companheiro ali que pediu a fala, e aí, em seguida, a gente passa para a terceira rodada no mesmo formato, né? De que eu vou estar fazendo a pergunta e eles se organizam para estarem respondendo a vocês. Bom dia, Marcos Bom Emiliano, Bom dia. do Ceará, do município pequeno chamado Massapê. Sou diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Massapê. Então, essa conversa, né, esse diálogo, eu queria parabenizar primeiro ao nosso presidente Neto, porque, de fato, é de grande relevância, né, até mesmo para que os sindicatos possam acompanhar a evolução tecnológica. E eu percebo o seguinte, essa discussão, ou essa evolução, vamos dizer assim, ela requer algum recurso financeiro, lógico, né? E a minha preocupação é o seguinte, como é que os sindicatos pequenos, que a gente sabe que aqui nós somos representados por diversas categorias, sindicatos grandes, sindicatos pequenos, sindicatos minúsculos, sindicatos pobres, sindicatos ricos, né? Então, como é que um sindicato pequeno, né, eu estou fazendo uma pergunta, não é um questionamento, pode começar esse processo de trabalhar a questão da IA juntamente com seus sócios? Qual instrumento a gente pode utilizar que seja, vamos dizer assim, mais econômico, né? Mas que a gente possa, pelo menos, iniciar esse processo também nos sindicatos pequenos? Eu acho que, antes de responder essa pergunta, poderia voltar o microfone, por favor? Qual que seria hoje a sua maior dor no seu sindicato? O nosso sindicato é composto, tem em torno de 800 membros, 800 associados, e mais ou menos a metade são professores da rede municipal, de dois municípios do Ceará, Massapê e Senador Sá. Então, basicamente, a nossa demanda são processos judiciais. Nós temos apenas 2 advogados. Esses 2 advogados, eles têm uma série de processos que eles tomam de conta, que muitas vezes a gente, enquanto diretor, a gente não consegue acompanhar e dar um retorno imediato àquela demanda sobre o processo. Por exemplo, em que pé o processo está? Né? O que está precisando? A gente fica sempre nessa dependência, né? Liga para o advogado, às vezes o advogado não consegue atualizar a gente da forma como deve, às vezes o processo não atualiza, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Na minha cabeça, a minha dúvida é sobre isso. Não, perfeito. Bom, existem já algumas ferramentas que auxiliam nesse setor jurídico, né? Mas o caso do sindicato, eu aconselho que a melhor forma, no seu caso, seria realmente um processo de automação que vai ajudar na leitura desses documentos, para que facilite e fique mais rápido o atendimento, né, ao trabalhador. É igual nós falamos aqui anteriormente, ela não vai dar o diagnóstico, ela não vai dar a solução final, e sim apenas auxiliar vocês. E isso vocês vão fazer de uma forma que não precisa investir numa estrutura muito pesada inicialmente para isso, tá? Você encontra uma empresa parceira que queira fazer um treinamento, que queira treinar um modelo para você específico, ou atrás de uma ferramenta já meio que pré-pronta do mercado. Só tem que ter um pouco de cuidado com ferramentas prontas hoje em dia, tá? Principalmente sobre inteligência artificial,
porque muitas delas são feitas com inteligência artificial, inclusive, não por humanos, e isso é onde expõe muitas falhas, tá? Mas eu acredito que seria o melhor caminho para você iniciar. Depois que você vê, você vai começar a partir para atendimento, e aí infinitas possibilidades, né? Mas eu acho que, inicialmente, para você seria esse o melhor caminho. E você não vai precisar de uma mega estrutura para isso, tá? E hoje em dia tem barateado um pouquinho mais. Muito, né, tá do que barateando. era no Exatamente. Exatamente. Eu acho que, pela sua resposta, já dá para a gente ter uma noção de como, de fato, iniciar esse processo, né? Exatamente. A ideia justamente é essa, né? Iniciar em um determinado ponto para que a gente vá se aperfeiçoando naquela situação e começar a expandir esse uso. Obrigado aí. E eu sugiro um ponto adicional. Se você procurar a FENAT, até para entender o que eles fizeram, como eles fizeram e quais são os tipos de modelos de atendimento que foi mudado, eu acho que seria interessante se vocês conseguissem falar com outros sindicatos que já fizeram isso. Porque eles conseguem... Porque a dor, muitas vezes, a sua dor também foi a dor deles. Por mais que sejam sindicatos com recursos diferentes, seria interessante... O próprio Emerson é uma pessoa muito aberta a essa ideia voltada a essa parte de IA. E eu acho que se você trocasse um pouco de informação nesse sentido, porque é muito importante a ideia, né? Acho que geral daqui de vocês é trocarem esse tipo de informação. Porque, às vezes, você vai ver, não é tão caro e não custa tanto quanto aquilo que a gente imagina, tá? Perfeito, eu acredito realmente. O Emerson, inclusive, é uma das ótimas referências, não só na área sindical, mas na área de tecnologia mesmo. Tanto é que teve casos que nós implantamos ali, que nem grandes Big Techs empresas têm. Então, é um sindicato que está realmente muito à frente do seu tempo. Eu acredito que seria uma ótima inspiração para vocês que estão querendo partir para a inteligência artificial. Muito bem. Obrigada, doutora. Obrigada ao colega que fez a pergunta. E ficaríamos aqui 2, 3, 4, 5 dias, como bem dito, ali pela companheira, né? Todos nós temos grandes dúvidas. Eu, em especial, que eu não nasci na era da tecnologia, eu nasci muito antes, então estou tendo que reaprender. Vamos para a terceira rodada, e aí eu vou deixá-los também à vontade para estar tirando a dúvida dos companheiros. Por uma questão de tempo, a gente tenta... está colocando a coisa mais compacta, né? Mas eu estou vendo que as perguntas feitas pelos companheiros estão contempladas aqui no roteiro que o Vitor havia me passado, tá bom? Então, vamos lá. Se os sindicatos não avançarem em governança, em dados e tecnologia, o que acontece nos próximos anos? Estamos falando de perda de eficiência ou perda de relevância? Se vocês pudessem dar uma orientação direta aos dirigentes sindicais aqui presentes, uma medida que precisa ser adotada imediatamente, qual seria, doutores, por favor? Olha, um ponto que me chama a atenção da pergunta é sem governança, sem controle. Sem governança, sem controle, o que você vai encontrar futuramente vai ser um problema judicial. Ou um problema falando com uma Agência Nacional de Proteção de Dados, ou um problema de credibilidade, um problema de confiança e, muitas vezes, um problema criminal, dependendo do tamanho do seu sindicato e o tamanho dos dados relevantes que foram vazados, que foram extraídos ou que foram publicados. Então, nesse ponto inicial, novamente pensando, né, na teoria do caos, como é a minha função, muitas vezes nisso, esse é o que você vai encontrar para frente. Existem diversos benefícios e não há... Eu falei, se vocês não pensam em utilizar, vocês já estão anos-luz atrasados. Só que também fazer isso da forma que... vamos trazer uma solução, ela é a mais barata de mercado, é o que eu tenho aqui, eu vou fazer, vou pegar, disponibilizar minha base de dados inteira para um terceiro acessar e você mal sabe do que isso vai acontecer. Então, neste meu ponto, você vai sim ter um problema judicial e um problema, muitas vezes, criminal, que você vai ter que resolver futuramente. Esse é da aplicação de segurança da informação. Penso que ficou bem clara a questão do risco, né? Doutor, o senhor gostaria de fazer algum complemento nesse sentido? Não. Nenhum? Nessa parte, o Leandro Tá perfeito. Exatamente. Doutora? Não, eu concordo. Eu acho que, assim como a colega do Sindicato dos Pescadores falou, não dá para ter medo da nova tecnologia. A gente tem que entender que ela está aqui e como que a gente vai utilizar essas tecnologias, essas áreas, para se profissionalizar cada vez mais, para ser um sindicato mais forte,
né? Porque o que a gente precisa... Relevância, eu não acredito que o sindicato jamais vai perder relevância no mundo, porque enquanto a gente tiver o lado patronal e o lado dos empregados, tem que ter alguém defendendo os empregados, porque os patrões não vão defender por eles mesmos. Eu sou empregada, eu sei disso. Então, relevância eu acho que nunca, mas a gente tem que estar discutindo de igual para igual. Para estar discutindo de igual para igual, a gente precisa estar lançando mão de tudo que existe, porque as empresas estão usando para muita coisa, para selecionar funcionário. Então, a gente tem que garantir, acho que a gente até tem um slide disso depois que a gente pode passar, a gente tem que garantir a proteção das pessoas nos processos de recrutamento das empresas. Então, se eu sei que eles estão usando IA, como é que esse ato foi parametrizado? Como é que foi definido? Porque tudo depende de como foi decidido o parâmetro para aquilo, né? Você vai contratar para uma vaga. Você pode dizer para o IA que você só quer homem branco, que tenha faculdade, que não sei o quê. E aí a empresa recebe 7 mil currículos e vai fazer essa varredura nesses currículos, que é exatamente o que ele estava perguntando. As empresas fazem isso. Os currículos vêm online, a área de IA, o IA vai e faz assim, olha, o parâmetro é homem, branco, faculdade de primeira linha, que tem inglês. Qualquer outra pessoa é excluída. Então, o sindicato tem que fazer, não, a gente não pode aceitar esse tipo de viés que vai separar e discriminar pessoas. Então, obrigada. Esse é o papel do sindicato, é saber como é que a empresa está usando o IA. A empresa está usando o IA para monitorar os empregados e monitorar as horas de trabalho dos empregados, e ela pode fazer isso? De que forma ela está monitorando? Ela está gravando as coisas que os empregados fazem? A gente acabou de sair um caso, há uns meses atrás, do Itaú, que demitiu um monte de gente porque eles estavam monitorando as horas de trabalho das pessoas e falando, vocês não estão trabalhando. Então, mas é possível? Você pode fazer isso como empresa? Eu vou colocar na minha cláusula contratual de convenção coletiva. Que tipo de monitoramento a empresa pode fazer ou não? Então, são essas as coisas que eu acho que o sindicato tem que começar a prestar atenção, porque a tecnologia não vai sair daqui. Então, a gente puxou aqui, né? Vocês têm que ter o direito à explicação, vocês têm que pensar que tem que ter requalificação profissional. As áreas do sindicato, quando estão discutindo uma convenção coletiva de trabalho, tem que discutir qual é a política de IA que vocês querem que as empresas tenham, quais são as cláusulas mínimas que vocês esperam, os parâmetros mínimos que vocês esperam. Porque, senão, sim, se vocês não estiverem à frente disso tudo e entendendo esse mundo novo, efetivamente aí a relevância diminui, porque vocês não vão estar conseguindo defender os trabalhadores como precisa. Muito bem, muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dentro ainda dessa questão da proteção? Acho que tem um lá no canto ali. Isso, aquele senhor ali. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Né? Aos novos sindicalistas. A questão realmente que eu vejo aqui nas discussões que nós tivemos, né, no debate, é em relação às cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. A IA é muito boa, mas nós precisamos, nós como sindicalistas, se atentarmos, né, a colocar em cláusulas na Convenção Coletiva o direito, né, do trabalhador de não ser objeto de decisão automatizada, né? Então, nós precisamos ter isso dentro da convenção coletiva. E caso a empresa venha fazer, que na convenção coletiva de trabalho, ela seja, o sindicato seja avisado para fazer um estudo do impacto que isso causa na vida do trabalhador, né? Nós sabemos que há tempos atrás a classe trabalhadora fazia planos de onde seria a primeira viagem de avião, né? Há 10 anos para cá, faz planos de onde comprar o arroz, o feijão, o óleo, o fubá mais barato. Então, isso também tem um impacto da automatização na relação do trabalho. E vocês, como CEL, eu queria que vocês falassem, não para os sindicalistas, mas como empresa, como que vocês veem essa situação? Quer falar? Bom, como eu disse já no início, o nosso princípio aqui que a gente fala, a inteligência artificial não veio exatamente para substituir, e sim potencializar. O que ela veio fazer é o quê? Substituir o trabalho repetitivo e robótico das pessoas,
para que elas foquem realmente no que realmente importa, que no caso de vocês é sempre atender e acolher os trabalhadores. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa função, para que utilizar a ferramenta apenas para nos sobrar mais tempo para que a gente consiga realmente fazer o nosso trabalho como realmente a gente deve. E, gente, não se engane, não existe como um trabalho, um sindicato dá certo sem humana. Não existe um trabalho e um sindicato sem alma, entende? Isso não tem possibilidade de inteligência artificial substituir. Tá? Eu tenho um ponto interessante, e é uma pergunta muito boa, porque a gente trabalha junto, muitas vezes, com auditorias de sistemas de IA. É assim, legal, você usa um método de recursos humanos para contratar pessoas. Qual é a regra de negócio que aquilo ali é utilizado? Aí vem isso, homem branco, 30 anos, isso, sem filhos. Então, você tem ali uma série de coisas que você tem que inserir para dizer qual é o teu método de pesquisa. E eu acho que o sindicato tem acesso a isso e solicitar o acesso a isso de uma forma que garanta a integralidade desse dado, dizendo assim, não adianta ali você sentar numa mesa e a pessoa fala, não, a gente usa um sistema automático, mas ele faz assim. Não, você deveria, né? O próprio sindicato deveria ter meios técnicos de receber e ter a possibilidade de auditar esses sistemas, porque a gente fala sobre a questão de ter acesso à integralidade dos dados, a gente fala sobre a questão de transparência, porque as empresas que utilizam, tanto a questão patronal, que vai ter certos dispositivos que fazem esse tipo de pesquisa e fazem esse tipo de análise, seria obrigação o envio disso e quais são as formas que ela está utilizando essa IA. Porque não adianta, por exemplo, a gente tem a implementação de um sistema dentro do próprio SINDPD para uma análise ali de chatbot. Existem requerimentos que a gente tem que colocar para aquilo funcionar. E aquilo tem que ser transparente. Porque se amanhã a Agência Nacional de Proteção de Dados ou qualquer outra empresa ali precisar do acesso, aquilo precisa ser auditável. Então, sim, o sindicato deveria ter acesso à auditabilidade de todos esses processos que são feitos tanto num processo para recursos humanos, a gente só pensa na parte da contratação, mas também tem até para análise de desempenho, entender se aquele funcionário está realmente fazendo ou não fazendo um bom desempenho. Você vê ali um problema que ele tem dentro da empresa, querem mandar ele embora de qualquer forma, e aí diz que uma análise dentro de uma IA foi o suficiente para mandar ele embora, porque ele não performou. Mas qual é o critério que aquilo é usado? O sindicato, né, teve acesso a esse tipo de coisa? O sindicato precisa, sim, auditar esse processo e entender aquilo que está funcionando. Porque se funciona de uma forma transparente, isso tem que ser feito, porque a IA não vai fazer nada sozinha se ela não tiver configurada com parâmetros. Então, vai ter que existir parâmetros colocados. Qual é o teu parâmetro? O que você usou para aquilo? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que essa consciência e essa pergunta foi extremamente importante nesse viés. Então, eu acho que isso traz porque a gente só pensa da IA nossa, né? A gente só está falando de IA do sindicato, o sindicato trata dados, mas verdade, e a empresa? E quem está apresentando esse dado? Ele está entregando isso de uma forma honesta, de uma forma limpa? A gente está jogando a mesma regra do jogo, inclusive para um processo de judicialização. Para o advogado, quando chegar do sindicato, falar, ele foi mandado embora porque o mouse, o próprio Itaú não mexia o mouse lá, o ponteiro do mouse não ficava mexendo. Então, assim, hoje existem dongles que você coloca, ele fica mexendo o mouse sozinho. Então, vai ser um faz, o outro refaz. E aí? Cadê a auditabilidade desse processo? Então, isso é um ponto muito importante. E eu acho que isso teria ser abordado de uma forma, inclusive, um tema realmente só relacionado a esse tipo de auditabilidade dos processos. E aí eu queria fazer um momento de propaganda, porque vocês todos receberam na sacola de vocês o livro Sindicalismo na Era de IA, do Antônio Neto e do Vitor Imafuki, que vai ajudar vocês a esse beabá, essa parte inicial da implementação na era do IA, que a gente quer exatamente isso, a gente quer sindicato forte, que possa defender os trabalhadores e estar alinhado com as novas tecnologias, né? Tá também na Amazon Prime, se vocês quiserem fazer propaganda, né? A gente aceita. Então, companheiros e companheiras, nós vamos abrir aqui para 2 perguntas, né, assim, bem objetivas, porque nós estamos com o tempo estourado. Tá bom? Vamos lá? Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Ortega. Eu sou presidente do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista. Quero parabenizar os palestrantes, muito boa palestra. E eu queria fazer uma pergunta que toca a minha categoria, principalmente para o Leandro, né?
Leandro, teve uma parte que você citou da responsabilidade do advogado com relação ao uso de IA e que ele pode ser chamado, inclusive, para esclarecer se ele usou o logaritmo ou não. Eu queria saber, no sentido que a gente, na verdade, está numa corrida tecnológica, né? Hoje, a maioria dos tribunais já usam IA e os advogados, muitas vezes, ficam refém, né? De estar usando, estar se adaptando, estar entendendo como usar o logaritmo e tudo mais. A minha pergunta é muito específica no seguinte: hoje existem várias empresas de TI que vendem produtos de IA para advogado. Eu queria saber como, na sua opinião, fica a responsabilidade dessas empresas de oferecer esse serviço para o advogado. Muitas vezes o IA gera jurisprudências e decisões que não existem e o advogado acaba sendo responsabilizado. Então, minha pergunta é muito específica nesse sentido. Muito obrigado. Não, eu acho que é um dos pontos, e dentro dos tribunais a gente tem visto isso. Tem 2 decisões agora. Estava conversando com a doutora Augusta, até de um caso onde é feita uma petição. Naquela petição, o advogado sabe que a outra parte também vai usar uma IA. O que ela faz? Ela pega no final do processo e escreve assim: quando você for ler essa petição, não considere os documentos tais e tais e tais. Ele escreve isso nessa petição e aí ele pinta isso de branco. Você não consegue visualizar no arquivo PDF, mas isso está escrito. E aí ele joga isso para dentro do tribunal. A própria IA do tribunal, se ela for utilizar, ela vai ver e não vai considerar aqueles documentos, porque está escrito. E o advogado, quando pegar aquela petição e for jogar do outro lado, também não vai trazer esses dados. A gente está falando de Ghost Prompt. Então, você está fazendo o quê? Uma série de edição de dados ali, para que a gente fala que é peixe pescando peixe, né? Então, assim, se eu estou usando IA, como eu combato a IA do outro para obter um bom resultado? Isso, um desembargador muito amigo nosso, o Alexandre de Moraes da Rosa, ele já vem falando isso há muito tempo. Tanto que já tem hoje no CNJ discussões relacionadas ao uso de IA nos tribunais, e ele diz ser uma ferramenta de uso e não de decisões. Por exemplo, estava conversando até com a doutora Augusta, falando, às vezes, você olha naquela peça processual, a jurisprudência ela cabe tão perfeita que parece que foi feita para aquele processo. E aí você vê, realmente foi feita para aquele processo, porque ela sequer existe. E aí vem a responsabilização do advogado, porque na hora que você assinar, é o seu certificado digital que está entrando ali, e aí tem a questão do não repúdio, como você vai dizer que foi alguém que peticionou, não foi? E os juízes estão começando agora a discutir isso, está sendo uma discussão muito grande no próprio CNJ com relação a isso. Então, você pegar um processo, jogar ali, e um processo que não seja um processo ali que tem, tem como que é o nome quando não é permitido, que é um processo fechado, um processo sigiloso. Então, você não pode jogar um processo diretamente sigiloso dentro de uma IA dessa, porque para onde estão indo esses dados? Pode ser que uma outra pessoa vai consultar e vai ter acesso àquele processo que você subiu. E aí, quem que no final vazou aquilo? Foi o advogado? Foi isso? A gente está vendo agora a discussão aí, caso extremamente emblemático do Vorcaro, as questões do celular. A cada momento vocês vão ver que vão aparecer novas mensagens, novas coisas. Quem vazou, quem não vazou. Fica muito difícil agora a gente conseguir descobrir isso. Então, esse ponto, essas discussões, eu acho que a responsabilidade do advogado, ela entra muito sobre consultar jurisprudências. Ele vai te dar jurisprudências, mas consulta se aquilo que ele está falando realmente existe. Utilize a IA como uma ferramenta. O problema, muitas vezes, da advocacia eu jogo tudo lá, ele me faz, já faz a manifestação, já faz isso, e aí eu uso aquilo como um material totalmente pronto, porque eu trabalhei 3 minutos no processo para fazer aquilo. E isso pode ser um risco. Inclusive, para a gente, num laudo pericial, num relatório de investigação ou num procedimento desse, eu não posso me basear somente aquilo. Eu preciso usar aquilo como uma ferramenta. E aí vem a responsabilização. A empresa vai dizer, olha, eu sou uma ferramenta. Você pode escrever e fazer o que você quiser e peticionar o que você quiser. Mas, resumir o processo, às vezes, tem um elemento especial que você quer daquele processo e ele é muito importante, aí ela diz, olha, não é importante. Então, você precisa realmente fazer um trabalho como uma ferramenta, usar aquilo como uma ferramenta, não usar aquilo como meio-fim, tá? Bom dia. Bom dia. Sou o Edson Pereira, presidente do SECMESP e primeiro secretário da CSB, primeiro secretário da Cultura. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Marisa, ela é bastante direta, né? Mas eu acho que ela assim, é importante para todos nós.
tá? A gente viu vocês falando aí de governança, é importante, compliance também, sem dúvida alguma, né? Mas tem um tema que eu acho que poderia ser explorado um pouquinho mais, tá? Que diz o seguinte, né? Que muitas pessoas, infelizmente, vai procurar ajuda de Deus por medo do inferno, não por conta do amor de Deus, né? E eu queria falar sobre isso, porque, veja bem, nós temos a LGPD, que o L, eu acho que quando coloca só LGPD parece muito simples, porque o L é lei, e essa lei, ela traz implicações, e as implicações são multas altíssimas, que vai de 2% a 50 milhões do faturamento da instituição. Tá? Então, eu queria saber o seguinte, a IA voltada para a LGPD, tá? O que nós temos aí já construído de IA que avalia realmente os projetos e as informações que você está controlando dentro da LGPD? E a importância dos sindicatos se preparar para essa questão dessa lei. Muito bom. Obrigada por dizer que eu sou direta. A gente tenta, porque senão fica muito cansativo. Eu não sei exatamente, acho que a IA é melhor o Carlos falar, mas assim, porque é o parâmetro que você põe. Então, você vai definir, eu estou coletando dados, que tipo de dados eu estou coletando, como eu estou tratando, como eu estou guardando, como eu estou descartando esses dados. É isso que a IA pode te ajudar. Então, você tem que fazer primeiro um mapeamento de todos os dados que o sindicato tem, para aí definir o que você vai fazer com esses dados. Certo, Carlos? Isso, exatamente. No nosso caso, nós temos um DPO na empresa, que ele justamente faz esse mapeamento. E nesse mapeamento ele realmente define o que é informação sensível ou não, e quem que até da própria Gênia teria acesso a essas informações, tá? E mesmo assim, quando é informação muito sensível, a gente dá uma forma de criptografar isso, para que não qualquer um tenha acesso, tá? Então, eu acho que o maior ponto é realmente você ver a estrutura de quem está cuidando da inteligência artificial, tá? Se realmente está seguindo normas, seguindo regras, se tem fundamento, se tem realmente um DPO ali, se realmente trata a informação como algo importante, principalmente no caso de vocês que são dados super sensíveis, que tem que ter o maior controle possível. Então, eu acho que vai muito realmente dessa estrutura. A gente tem uma bomba relógio gritando aqui, encerrar. Mas eu acho que a última mensagem que eu posso dizer para os sindicatos é: vocês têm dados. Então, vocês têm que ter uma área dentro do sindicato, uma pessoa dentro do sindicato que sabe que dados vocês têm, como vocês estão usando, como vocês estão guardando. A inteligência artificial vai vir para ajudar o sindicato a fazer isso de uma maneira mais ágil. Mas se você não tem a inteligência artificial, você tem que fazer esse processo de qualquer forma. Pronto, muito obrigada. Eu quero agradecer a doutora Marisa Pérez, eu quero agradecer ao doutor Leandro Morales, doutor Carlos Augusto, e estamos encerrando, então, esse painel. Tá? Esse painel ele deixa uma mensagem muito clara. A transformação digital ela não é opção. Ela já está acontecendo. A questão não é a questão não é se os sindicatos irão se adaptar. A questão é quando e como, em que nível eles estão preparados ou estão se preparando. Governança, proteção de dados e uso responsável da tecnologia não são temas técnicos isolados. E cada vez mais serão determinantes para a credibilidade, a segurança, a relevância e o movimento sindical. O meu muito obrigada a cada um de vocês e a contribuição dos nossos colegas. Bom, após este importante debate sobre compliance, proteção de dados e os impactos da inteligência artificial, queremos